meus chocolatinhos, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, gente, eu tô sumida daqui, peço desculpas, mas aconteceu várias coisas na minha vida deu uma reviravolta. E no final desse vídeo eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre isso. Mas hoje eu vim falar um pouquinho sobre várias perguntas que eu recebi referente à cidade de Piracicaba, educação, saúde, sobre valores, bairros que são legais e tudo mais. Então, assim, eu também recebi muito no Instagram as pessoas perguntando. Então, por esse motivo, eu vim aqui gravar esse vídeo aqui pra vocês, pra explicar um pouquinho pra vocês sobre algumas coisas que eu comentei nos vídeos anteriores. E eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam aqui no canal, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. E qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário que eu respondo vocês com calma. Ou me chame no Instagram que eu também vou deixar aqui, tá bom? Bom, gente, eu primeiro vou começar a falar sobre os valores de aluguéis. Muitas pessoas falaram assim, nossa, uma casa por R$ 400, como assim? E era 3 cômodos e tal. Então, gente, assim, tem algumas casas aqui que são mais em conta. Normalmente são casas que são compartilhadas no mesmo corredor com outras casas. No caso dessa casa de R$ 400, tinha uma outra casa no fundo. Ela era bem na frente, foi uma casa que eu fui ver pra minha avó, inclusive. E no fundo, ela tinha uma outra casa. Mas assim, não é sempre que você vai encontrar alguns achados desses. Isso eu achei que foi um achado, porque a casa ela tava super inteira, super boa. Mas eu encontrei outras casas com preço um pouquinho maior, né? Mas que não tava muito boa, que tava mais acabadinho. E assim, eu vi uns comentários de pessoas falando que aqui é uma cidade cara, isso e aquilo, que eu não sei de onde que eu tô tirando que é uma cidade barata e tudo mais. Gente, eu acho assim, que varia muito de onde você vive. Eu venho de São Paulo, então assim, eu me baseei no meu custo de vida de São Paulo. São Paulo é uma cidade bem mais cara, entendeu? Então achei que as coisas aqui são mais em conta, sim, em vista de São Paulo, em vista de grandes capitais. Eu acredito que seja bem mais em conta. Porque aqui, por mais que aqui seja interior, não é aquele interior pequenininho, não é aquele interior parado que não tem nada. Então, por isso que eu também acho que é um preço bom. Por exemplo, a minha avó, ela morava sempre em Santa Bárbara, Americana, por aquela região, que são cidades vizinhas de Piracicaba. E cidades bem menores, cidades tipo que não tem muita coisa pra fazer. E os aluguéis lá são bem mais caros que em Piracicaba. Por exemplo, um apartamento lá era coisa de R$ 800 ou mais. O aluguel, casa lá também era bem mais caro. Então, assim, porque quando a minha avó ela foi pesquisar sobre casa, nós pesquisamos lá e pesquisamos aqui, em Piracicaba. E por conta disso, dá pra perceber essa diferença, entendeu? Então eu não acho uma cidade cara, mas cada um tem sua opinião, essa é a minha opinião, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o que as pessoas falaram, sobre assim, me perguntando sobre saúde, educação e tudo mais aqui. Bom, gente, eu vou falar primeiro sobre educação. Eu não posso falar com propriedade desse assunto, por quê? Porque é um assunto que eu não tenho como muito falar, porque eu não estudei aqui. E eu também não tenho, minha filha não estudou aqui, né? Então eu não posso dizer com propriedade desse assunto. Mas eu ouvi falar que as escolas aqui são boas, que não são ruins e tal, que o ensino daqui não é ruim. Então acredito que seja boa, né? Escola pública, a escola pública aqui, eu tô falando sobre a escola pública, tá? Dizem que são boas. Escola particulares, eu dei uma pesquisada em algumas escolas, né, por conta da minha filha, que minha filha estudava numa escola aqui em São Paulo, e lá eu queria continuar assim na mesma rede de ensino e tal. E assim, a mesma escola que a minha filha estudava lá em Piracicaba, a diferença era de coisa de uns 100 e poucos reais aqui de São Paulo. A diferença que eu digo assim, do valor da mensalidade daqui. Mas eu vi outras escolas lá bem mais caras do que essa. Então, assim, varia muito a escola particular do que você busca, entendeu? Então, assim, eu dei uma pesquisada, não achei muito barato. E lá tem muito convênio com empresas. Por exemplo, eu trabalho na empresa tal,
e eu levo essa cartinha que eu trabalho nessa empresa, e aí eu consigo desconto e tal, tem muito isso lá também. Em relação à comida, essas coisas, gente, eu acho, por exemplo, eu ia fazer, perto, próximo da minha casa tinha um atacadão, eu também ia no Açaí fazer compra. São atacadistas que tem aqui em São Paulo, o preço era igual, não vi diferença nenhuma no preço das coisas aqui, do açaí daqui, do tacatão daqui, do açaí de lá. Por exemplo, eu sempre viajo pra praia, tenho uma casa na praia, em Caraguatatuba, e toda vez que eu vou lá, eu também vou no açaí ou no atacadão de lá, e os preços são os mesmos, tanto daqui, quanto de lá, quanto de Piracicaba, então assim... E nesses mercados, o preço é o mesmo. Agora, se você for em outros mercados, por exemplo, tinha um mercado próximo da minha casa, ele era bem caro mesmo. Então, assim, por isso que eu preferia ir nesses supermercados atacadistas, que o preço não muda de cidade e é bem mais barato, entendeu? E assim, eu continuo achando Piracicaba uma cidade gostosa, uma cidade bonita, uma cidade, assim, por ser de interior, uma cidade até movimentada. E assim, gente, sobre bairros, eu recebi muitas pessoas me perguntando sobre bairros bons para se morar. Eu acredito que bairros bons são bairros que sejam próximos do centro de Piracicaba, né? Eu não conheço tantos bairros, assim, não posso falar tanto, mas eu sei que tem alguns bairros lá que são bons, que eu ouvi falar que é Paulista, da aquele bairro que tem próximo ali da Avenida Independência, tem bairros Piracicamirim, que são próximos ali do centro. Campestre é um bairro bom, é um bairro super bonito. Tem alguns bairros que são ali mais próximos e são bem bonitos. Mas assim, quanto mais próximo do centro, mais caro vai ficar o aluguel, entendeu? No centro mesmo, eu achei alguns aluguéis porque eu queria morar bem no centro quando eu fui procurar. Mas assim, no centro, o aluguel não é tão caro. Porém, o preço do condomínio é um absurdo, entendeu? Por exemplo, era R$ 700 o aluguel do apartamento, mas era R$ 700 ou R$ 800 o valor do condomínio. Então, eu achei que ficava caro, entendeu? Pra mim não compensava. Mas pra quem quer morar e acha que esse valor junto com o condomínio tá ok, mora ali no centro. Eu encontrei valores aproximado por esses valores aí. Nos outros bairros um pouco mais afastado, os aluguéis são bem mais em conta, não tem nem comparação, gente. Por exemplo, você vai morar mais afastado assim, porque a cidade não é grande. Então, assim, por exemplo, normalmente é uns 30 minutos, 20 minutos de carro. Um lugar longe, assim, né? Então, assim, você vai pagar bem mais barato no aluguel. Quanto mais você for morar mais próximo do centro, você vai pagar mais caro. Porém, você tem que ir pesquisando, garimpando, para ver se você encontra alguma coisa que se encaixe no seu bolso. Porque, claro, você vai pesquisando com calma, você encontra, assim, alguns aluguéis baratos. Por exemplo, essa casa de R$ 400 que eu encontrei, ela era uma casa próxima ao centro, não era muito longe, era um bairro bem próximo. Então, tipo assim, o valor do aluguel tava super em conta. Na realidade, gente, a casa era R$ 450. Mas aí eu chorei com o rapaz pra ver se ele fazia 400 e ele falou que faria. Então, por isso que eu falei R$ 400. Mas, entendeu? Tem que ir garimpando, tem que ir pesquisando pra você encontrar. Mas também tem muita casa lá que o preço é caro, que são casas melhores, que são casas mais bonitas. Outra coisa também, falar isso que eu falei sobre os apartamentos serem mais baratos, tal, isso é verdade. Agora, casa, eu achei um pouco mais em conta aqui em São Paulo, mas não vi uma diferença tão grande como de apartamento. Apartamento eu vi que a diferença é bem maior. Por exemplo, aqui em São Paulo, qualquer lugar que você for alugar um apartamento, você vai pagar pelo menos uns R$ 1.200, R$ 1.300 sem o condomínio, né? E lá eu pagava 650. E assim, apartamentos simplesinhos, o meu tinha móveis planejados. Apartamento simplesinho, você pagava R$ 450. Eu vi lá, eu já vi vários anúncios, R$ 450, 500. Então, assim, a diferença é bem grande. Mas casa eu já não achei que a diferença era tão grande. Casa eu achei que a diferença era
de uns 200, 300 reais aqui de São Paulo, dependendo da casa. Tinha casa lá que era o valor igual, assim, que eu dei uma olhada, mas casa eu não vi tanta diferença. Então, assim, a única diferença que eu vi maior mesmo era do apartamento. Eu também vou responder sobre muitos questionamentos sobre a saúde, o SUS, né, de lá. Quando eu cheguei lá, eu utilizei o SUS e, gente, bem melhor que São Paulo. Não tem nem comparação. Por exemplo, eu fui marcar um médico, um clínico, eu fui lá, eu marquei um clínico para 15 dias depois. Marquei um outro médico para 15, para ginecologista para tipo 15, 20 dias depois, entendeu? Então, assim, exames médicos também o médico pediu, foi coisa de 4, 5 dias, porque tinha o final de semana e um feriado, né? Na época. Então, assim, eu achei muito mais rápido, porque assim, eu não uso o SUS aqui de São Paulo, mas eu sei que em São Paulo demora, nossa, eu vejo que tem gente que fala que é 3 meses pra marcar uma consulta, que nunca tem vaga e tal. Então lá eu vi que foi bem rápido, pelo menos ali na onde eu morava, que era na Santa Terezinha, foi muito rápido. Então fiquei chocada, acredito que a saúde lá não seja ruim, vista daqui de São Paulo, né? Porque todo lugar aqui de São Paulo é assim, as pessoas reclamam muito. Então eu achei super rápido o atendimento, né? E assim, eu vi algumas pessoas falando, as pessoas aqui não são tão recíprocas e tudo mais. Gente, comigo foram. Eu não tenho que reclamar das pessoas de Piracicaba. Pra mim, todo mundo foi super gente boa. É claro que em todo lugar vai ter pessoas que você não vai se dar tão bem e tudo mais, mas isso é normal em qualquer lugar do planeta. Isso vai acontecer, né? E assim, é uma cidade super gostosa, uma cidade que eu recomendo. Assim, tem empresas lá, muitas pessoas perguntando sobre emprego. Gente, é assim, lá tem bastante empresa, tem empresas grandes. Só que tipo assim, é aquelas empresas, sabe? Você tem que entrar em uma daquelas empresas e ficar, porque assim, lá não é igual aqui em São Paulo, que tem 1 milhão de lugar, que tem a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, o centro, tudo, tipo, cada lugar tem várias empresas e não. Ali tem as empresinhas, né, que são menores, menores são menos funcionários, mas e tem as empresas grandes, que são empresas bem grandes lá, que contratam pessoas, mas assim, normalmente as pessoas que entram nessa empresa não saem, porque moram ali na região. E não é só o pessoal de Piracicaba que trabalha nessas empresas. Tem várias pessoas de outros lugares, de cidades vizinhas. Por exemplo, tem muita gente que trabalha em Piracicaba, mas é de Americana, é de Santa Bárbara, é de Charqueada, é de Rio Claro. Então, assim, as pessoas. É de Campinas, tem gente que trabalha lá que é de Campinas. Então, assim, tem muitas pessoas. Todas as cidades vizinhas ali, as empresas não se preocupam em não contratar, não vou contratar só gente de Piracicaba, não, porque eles têm fretados, entendeu? Então, muita gente vem de outras cidades. Então, assim, não é tão simples arrumar um emprego assim, não é tão entrar numa empresa grande porque a cidade é pequena e a empresa é enorme. Não, porque tem um monte de cidades vizinhas e um monte de gente competente também ali querendo a vaga. E também eu percebi que eles não ligam muito pra esse negócio de onde você mora. Eles pegam e fazem entrevista com o pessoal de todos os lugares, de São Paulo, de outros estados. Eu trabalhava com muitas pessoas que eram do Rio de Janeiro, que tinham vindo do Rio de Janeiro trabalhar e estavam lá a trabalho, pessoas que estavam em São Paulo também na mesma empresa, mas que eram de outros estados. Tipo assim, o que eles perguntam, tem disponibilidade para mudar? Eu tenho. Então beleza. É isso, entendeu? Muitas pessoas eu vi que fizeram isso, fizeram entrevista, se colocaram à disposição para mudar para a região e foram, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, porque são empresas grandes, então eles não vão ficar ali só focado na cidade de Piracicaba, que tem poucas pessoas, entendeu? Por mais que seja uma cidade universitária, uma cidade que tenha muitas pessoas bem capacitadas e tal, mas não vai suprir o tanto de pessoas que eles querem. Então, eu percebi isso, que eles contratam de tudo quanto é lugar, entendeu? Tem gente de tudo que é lugar, assim, lá, mas não tem tantas empresas. Tem umas empresas muito boas, mas você entrar, você tem que ficar ali naquela empresa
e garantir seu trabalho, porque você sair de lá para entrar em outras é mais complicado, entendeu? A maioria é por indicação, algumas não, mas não abre tantas vagas assim. Então, assim, é um mercado um pouco mais complicado. Uma empresa grande, assim, né? E a cidade não ter tantas opções de trabalho, eu acredito que isso seja um pouco complicado. Agora, se você vai sair do lugar onde você mora, se já tem um emprego em vista, ou algo já deu certo o emprego, você já conseguiu, aí beleza, aí vai, né? Agora, você tá lá, você vai se virando, você vai conhecendo pessoas, você vai pegando dicas, as pessoas vão te dar indicação. Então acredito que fica bem mais fácil, assim, né? Mas você saindo do lugar que você mora já empregado é a melhor coisa, né? Então, assim, é uma cidade muito boa, eu não tenho o que falar, uma cidade bonita. E assim, eu falei assim, é uma cidade meio turística, né? E algumas pessoas falaram que não é. Gente, assim, eu acho que é, porque assim, muita gente vem de cidades vizinhas pra ir pra Rua do Porto, que é uma rua assim legal, que tem bastante pessoal vendendo peixe pra você almoçar lá, que tem aquele rio, né? E tudo mais. Então, assim, eu vejo como uma cidade que vem ali do interior daquela região, uma cidade turística, porque, por exemplo, eu não vou sair de Piracicaba para ir, por exemplo, para Charqueada, tipo, não tem nada lá. Mas as pessoas saem de lá para ir para a Rua do Porto em Piracicaba. Então, assim, eu vejo dessa forma. Mas é isso, gente. O que eu tinha para falar mais sobre Piracicaba, sobre as dúvidas das pessoas, que eu falei que eu ia falar em vídeo, é mais ou menos isso. E assim, eu só vou falar mais ou menos por cima, assim, os valores mais ou menos dos aluguéis que eu dei uma olhada, que eu vi. Assim, gente, se você for em bairros mais afastados, como eu falei, você vai encontrar apartamentos de uns 450, 500, 600 reais, assim, em média, fora o condomínio. Normalmente o condomínio não é tão caro. Normalmente o condomínio é caro naqueles prédios que são mais antigos, né? E os prédios mais antigos, a maioria tá no centro, né, de Piracicaba. Agora, nos bairros um pouco mais próximos, apartamento eu vi mais ou menos por uns 800, 850, fora o condomínio. 700 e pouco, você acha, entendeu? E casa, a maioria das casas que eu vi era em média uns 1.300, 1.400, até 1.500 reais. Tinham de valores maiores mesmo, também eram excelentes casas. Então, assim, é só uma média por cima e você tem interesse, você tem que pesquisar, procura sobre imobiliárias lá e vai entrando em contato, porque nem tudo fica assim naqueles sites que pega várias casas. Às vezes é bom você entrar direto nas imobiliárias da região, entendeu? E aí você vai pesquisando. Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem no meu Instagram, vocês podem deixar algum comentário aqui, que eu vou fazendo o possível pra responder. E eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Eu não estou mais morando em Piracicaba, eu voltei a morar em São Paulo. Eu já estou até trabalhando aqui em São Paulo, eu não estou mais em Piracicaba, eu pedi as contas do meu trabalho. E foi porque, assim, eu já tava com uma oportunidade melhor em São Paulo. E, assim, eu gostei bastante da cidade. A cidade é uma cidade, como eu falei várias vezes aqui, é maravilhosa. Mas ficar longe da família, minha filha estava estudando aqui em São Paulo, é bem complicado, é uma coisa assim, difícil ficar longe das pessoas. E outra, não é tão. É perto, mas não é tão perto. Não dá pra você vir todo final de semana. Por exemplo, é 2 horas e meia pra vir, 2 horas e meia pra voltar. Então, assim, e como a gente trabalha a semana inteira, fica puxado, né? Então, assim, eu coloquei tudo na balança e coloquei tudo na balança sobre trabalho, sobre tudo. Assim, eu acredito assim que a vaga que eu fui lá pra Piracicaba, que eu trabalhei na empresa, foi, assim, maravilhosa na minha vida. Foi um divisor de águas. Não me arrependo jamais. Eu fiquei morando por 9 meses em Piracicaba. Foi muito boa a experiência, não tenho o que falar. Mas, assim, é muito complicado quando você tem filho. Depois minha filha começou a não querer mais morar lá.
Aí tava na escola que voltou presencial, teve que voltar pra cá, pra ficar nos meus pais e ficar presencial. Então é bem complicado pra gente que é mãe. E assim, ficar longe da família, porque eu não conhecia ninguém lá, tipo, nem tinha ninguém da minha família lá. Tudo era aqui. E aí eu ficava sem carro, horrível para se locomover sem carro, gente. O transporte público de Piracicaba é horrível, horrível mesmo. Ônibus lá nossa, é um dia, uma Deus. Eu peguei uma vez o ônibus e demorou bastante, mas assim, é bem complicado mesmo. O transporte público lá é horrível. E assim, até o Uber. Gente, Uber lá, primeiro que a maioria dos horários é dinâmico, você paga bem além. E isso, tipo assim, isso é o de menos. Porque o Uber não vem, gente. Eles não vêm. Por exemplo, onde eu morava chamava Uber, eu tinha que começar a chamar o Uber uma hora antes. Porque eles cancelavam, eles começavam a vir cancelar. Eu acho que chamava uma outra corrida que era ali mais perto, que o valor era maior. Eles não vinham. Gente, era um sofrimento pra chamar o Uber. Pensa num sofrimento. Então, assim, é um lugar que você, carro é necessário, porque não é fácil ficar vivendo no transporte público ali. Então, assim, eu coloquei tudo na balança, eu ficava muito sozinha e tal. Então, eu acredito que foi bem melhor eu ter vindo pra cá, né? E eu tô aqui na casa dos meus pais agora, tô trabalhando. Tô feliz, tá bem melhor aqui com a minha filha, com a minha família. Foi muito bom a temporada que eu passei lá, né? Eu não sei se algum dia eu vou voltar, o que a vida vai me preparar. Mas se for necessário eu volto, não tem problema nenhum. Aconselho muito vocês que quiserem recomeçar ou quiserem procurar emprego na região, uma região muito boa. E acredito que vocês vão gostar sim, porque eu gostei bastante. Mas eu decidi voltar e é isso, gente. A vida é ciclos e meu ciclo lá em Piracicaba se encerrou. E agora vocês vão acompanhar a Carol aqui em São Paulo, beleza? Gente, é isso do vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, se inscrevam, curtam o vídeo e beijinhos. Tchau, até o próximo vídeo.